No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde. Começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina. E também é o país que mais usa a inteligência artificial. Para falar sobre inteligência artificial e saúde mental, recebemos no programa Clarice Pimentel Paulão, psicanalista, professora credenciada no programa de pós-graduação em Educação Sexual da Unesp de Araraquara e supervisora da residência em redes da Prefeitura de São Paulo. Olá, Clarice, boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa. Boa tarde, gente. Boa tarde, Joel, tudo bem? Nosso outro convidado é o professor Ivandré Paraboni, professor associado da Universidade de São Paulo, que desenvolve pesquisas na área de ciência da computação e processamento de língua natural. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso programa. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Boa tarde. Antes de começar a nossa entrevista com os nossos convidados, o Frank Valverde tem o destaque da semana ou a participação, né, dos nossos ouvintes? Não, é o destaque. Não, na verdade é o destaque, né? Primeiro vamos começar com o destaque da semana, que é uma matéria que está no nosso portal, né? O Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas em situação de escravidão. A pandemia de Covid-19, conflitos armados, deslocamentos, enfim, uma série de problemas, questões climáticas, isso, digamos que acabou favorecendo que nós chegássemos a esse número absurdo, quer dizer, uma pessoa já seria absurdo, mas 1 milhão de pessoas em situação de escravidão é muito mais. Isso equivale praticamente a 0,5% da população brasileira, Joel. É uma coisa assim inadmissível. Esses são os dados apresentados pela Walk Free, a Fundação Walk Free, que ela fez essa pesquisa, ou apresentou esses dados, né, de pesquisas realizadas, e o Brasil acaba fazendo parte com outros países, né, que acabam tendo o trabalho escravo em pleno século XXI, uma coisa que já as pessoas pensam que poderia estar sendo abolido totalmente, isso ainda está presente. E outros países, nós vemos a Coreia do Norte, por exemplo, com 10% da população, Eritreia com 9%, Mauritânia com 3%, Arábia Saudita com 2% e a Turquia com 1,5%. E o Brasil 0,5%, mas para o tamanho do Brasil é um número absurdo, 1 milhão de pessoas. Uma já seria absurdo, 1 milhão então inominável, Joel. Lembrando que na semana passada descobriram no estado da Bahia um grupo de pessoas escravizadas. Sim. Muito bem. Vamos começar a nossa entrevista com os nossos convidados. Ô, Ivandré, você e outros cientistas estão usando a inteligência artificial e uma rede social para criar um modelo que prevê ansiedade e depressão. Conta um pouco do teu trabalho. Pois não. Então, o objetivo do estudo, a motivação dele, melhor dizendo, é baseada na observação de que, no mundo ideal, né, todo mundo deveria ter acesso a serviços de saúde mental e suporte para isso, mas na prática nem sempre é possível, né? Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a isso, mas, no entanto, antes de chegar no consultório, né, do psiquiatra, do psicólogo, que já pode ser tarde demais, inclusive, muitas dessas pessoas têm acesso à rede social. Então, o nosso objetivo é investigar o que existe na rede social que pode nos ajudar a indicar um comportamento de indivíduos que podem vir a desenvolver depressão ou ansiedade no futuro, olhando para o que elas falam e para como elas se comportam na rede social. Perfeito. Professor Ivandré, dentro desse estudo, o que mais chamou a atenção? Né? O que mais se destaca dessa questão? Sendo que nós vivemos hoje numa sociedade, principalmente o jovem, que está mergulhado, né, até o pescoço, né, se não for até a cabeça inteiramente dentro das redes sociais. Né? O que mais destaca desse estudo, professor? Bom, talvez num primeiro momento o próprio teor, o conteúdo da rede social é algo que assusta um pouco, inclusive, né? Por mais que acredito que todo mundo aqui seja em maior ou menor grau usuário de rede social, num estudo em que a gente coleta dados, né, uma massa de dados, como foi coletada para treinar essa IA,
e nos leva a olhar mais de perto o que de fato as pessoas estão dizendo na rede social, é bastante alarmante, né? Assim, em termos de relatos, né, de problemas, né, motivos que levaram a pessoa a desenvolver depressão. Então, isso é muito maior do que o usuário comum, o indivíduo comum, talvez suspeite, né? Então, está bem disseminado mesmo. E, por outro lado, né, o lado positivo é que nós já temos alguns resultados iniciais que apontam que é possível detectar com um certo grau de confiança pessoas mais ou menos propensas a isso. Clarice, a gente já conversou várias vezes a respeito de ansiedade e depressão. A ansiedade e depressão, nas redes sociais, tem uma característica diferente. É possível a gente hoje diagnosticar a pessoa, olha, ela devido à utilização das redes sociais num número de horas grande, ocasionou esse sintoma, né, nessa pessoa. Eu queria começar a te ouvir, porque a escuta é fundamental, né, para a gente compreender se a pessoa tem um problema mental ou não, né? Uhum. Ótima pergunta, Joel. Bom, obrigada, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui trocando com vocês depois de tanto tempo, É verdade. né? E eu acho que as redes sociais, né, a forma como a gente realiza o uso delas, muitas vezes, pode produzir alguns sintomas associados à ansiedade e à depressão, justamente porque elas são organizadas de uma forma que faz com que a gente ache que a vida, né, das pessoas não tem furo, que não existe frustração, né? Tem toda aquela ideia de que a gente só mostra nas redes sociais o nosso melhor lado. E isso vai produzindo muitas vezes um tipo de construção da realidade das pessoas muito diferente do que acontece no dia a dia, né? A gente está desacostumado a poder ter trocas mais genuínas em que a gente possa falar das nossas vulnerabilidades, das nossas questões. E quando isso é colocado nas redes sociais, né, as nossas vulnerabilidades, né, pessoas que às vezes acabam se expondo nesse sentido, isso sempre aparece muito articulado a uma relação muito com a imagem mesmo, né? Ou com uma certa degradação da imagem, e não necessariamente com uma conversa ou um contato mais genuíno entre pessoas. Então, a gente pode dizer que a forma como se usam as redes sociais hoje, que na verdade a gente até costuma chamar de redes sociais, mas na verdade são redes digitais, né? Acho que é interessante fazer essa permuta, essa troca de nomenclatura, justamente para a gente pensar que de sociais, no sentido de trocas e articulações, essas redes muitas vezes não têm muito, né? São redes digitais de distribuição de imagem que faz com que muitas vezes as pessoas, por acreditar muito nessas imagens, acabem desenvolvendo, sim, sintomas e quadros depressivos ou ansiosos. Perfeito. Agora, a gente percebe o grau de dependência que está sendo criado com essas redes digitais, digamos assim, né? Chamadas até de sociais, como você bem frisou, né? E essa dependência, há algum caminho para que ela não continue, não se amplie? Porque o que a gente tem percebido, isso está cada vez crescendo mais, né? Essa dependência das pessoas, seja no Instagram, seja Facebook, já digamos que é o pessoal da minha faixa do Joel, né? Pelo que a gente tem percebido. Hoje é mais o Instagram e o TikTok, enfim, não sei se tem outras redes também que o pessoal acaba participando, né? O que fazer para evitar essa dependência das redes, né? Olha, eu acho que todo comportamento que a gente chama de compulsivo ou de adicto, né, que é aquele comportamento em que a gente não consegue não fazer as coisas, não consegue não, né, sair da rede social, por exemplo, das redes digitais, né? Todo comportamento adicto ele precisa de algum tipo de escuta para que a gente possa produzir uma gama de experiências ou de variáveis que essa pessoa possa obter prazer ou obter uma relação diferente com outras experiências ou com outras necessidades, né? Então, a adicção às redes sociais, ela é semelhante à adicção que a gente tem, por exemplo, do uso de álcool e outras drogas, ou de comportamentos compulsivos com compras, né? A gente precisa
variar as experiências para que essas experiências tenham uma diversidade maior de acesso e de tipos de prazeres diferentes, e isso vai reduzindo a adicção. Mas isso precisa ser feito com cuidado, paulatinamente, com uma certa escuta continuada desse processo. Professor Ivandré, nós vemos aqui a explanação que a Clarice fez, né? E me veio uma pergunta que me parece importante, que talvez o senhor possa responder. E agora com a inteligência artificial, né? Que ela está ganhando agora, não, ela não começou agora, é verdade, mas digamos que nos últimos tempos, né? Com o chat GTV, enfim, com as novas tecnologias que estão surgindo, as pessoas estão ficando bastante assustadas. A inteligência artificial, ela, da sua visão, ela pode agravar isso ou ela pode ser utilizada positivamente para tentar melhorar essa situação? Bom, pode ser usado para as duas coisas, né? Eu acredito, depende de como vai ser usado, né? Então, nós estamos falando de uma inteligência artificial aqui que a ideia seria usar para o bem, né? Seria usar para tentar alertar uma pessoa que ela tem um comportamento que é parecido com o de outros indivíduos que têm depressão, né? E aí ela faz o que quiser com essa informação. Então, esse tipo de aplicação de IA é benigno, né? Ou é menos maléfico, vamos dizer assim, do que outros. Eu tenho mais medo, por exemplo, da IA sendo usado para recrutar pessoas, né? Para uma vaga de emprego ou para fazer reconhecimento facial de quem passa pela rua, né? Então, tem 1000 outros usos aí que podem ser piores, podem ser mais nocivos, né? Mas a gente está tentando focar no que dá para fazer de bom, justamente com essa tecnologia. O grande problema, professor, é que existe um preconceito em relação à depressão, né, e à ansiedade. As pessoas, normalmente, a maioria das pessoas não assume, né, que tem esse sintoma, né? E ao descobri-lo, ela não quer dividir isso com ninguém, por exemplo, né? É verdade, né? É um assunto tabu, né? É um estigma, não é motivo de ostentação para ninguém, com certeza, mas justamente por isso, se nós tivermos um método não intrusivo, né, de olhar para a rede social da pessoa e detectar alguma coisa, essa informação pode ser útil para o indivíduo, né, ou para os pais desse jovem, dessa criança, para talvez tomar a decisão de levar para um profissional da saúde, que é quem de fato faz um diagnóstico. Não existe diagnóstico a partir de rede social. Isso seria no máximo uma triagem, né? Uma primeira sugestão de que algo está fora do comportamento comum, né, esperado. Falando fora do comportamento comum, Clarice, as pessoas, ao utilizarem de uma maneira excessiva as redes sociais ou digitais, como você mencionou, elas acabam criando uma realidade paralela. Como a gente evitar que isso aconteça, né? E, claro, a sua humanidade vai cada vez mais vai se fechando, né, na pessoa. Como perceber que essa realidade paralela não é a vida, não é, digamos, a vida verdadeira, né? Sabe que eu acho que a nova forma de vida que a gente tem feito agora, né, depois da pandemia, e que eu acho que ainda está muito recente, né? Assim, a gente tem começado a sair mais intensamente de casa agora, né? Eu tenho percebido, por exemplo, eu moro aqui no centro de São Paulo, tenho percebido o trânsito, tenho percebido o metrô muito mais voltando, vamos dizer assim, a como ele era antes da pandemia, há cerca de alguns meses, assim, né? Então, eu vejo que ainda existem resquícios da forma como a gente se isolou e produziu vida nesses últimos 3 anos, né? E eu acho que o uso das redes digitais numa perspectiva social durante a pandemia foi importante para a gente, mas muitas vezes foi produzindo um pouco esse isolamento, né, que faz com que a gente perceba que as redes elas acabam sendo usadas quase como que um substituto das interações sociais, né? E a gente tem percebido que, na verdade, elas não podem ser substitutos justamente porque a gente perde toda essa interação humana, esse contato, essa troca. Mesmo, né, eu percebo que hoje em dia dificilmente tem pessoas que estão muito cansadas de ficar conversando ou interagindo por WhatsApp, né? A gente não tem trocas, conversas que vão fluindo, que vão acontecendo mais no improviso,
como a gente tem no dia a dia dentro dessas redes, né? Então, eu acho que isso vai criando uma certa camada de relação que é muito artificial, que é muito baseada numa certa dificuldade de interação com o outro, de interação com a diferença, né? A gente sabe que, por exemplo, os algoritmos, eles acabam sempre mostrando pra gente, dentro dos nossos aplicativos, as coisas que a gente quer ver, né? Ou né, como o professor bem disse, né? O tipo de comportamento que a gente vai tendo na rede, ele é reforçado pela própria rede, né? Então, se é um comportamento que é positivo ou negativo, ele vai se reforçando. Então, na verdade, a gente está sempre vendo um certo espelho, uma identificação muito grande com aquela tela, né? E eu acho que isso vai dificultando a gente de perceber e lidar com a diferença, de topar com coisas que a gente não conhece ou que a gente não gosta, né? O ideal é que a gente possa se abrir para a diferença, se abrir para as experiências, né? Nesses espaços, e que a gente possa usar as redes para isso, né? É uma espécie de uma solidão, né? Digital, né, que você vive. Você só está falando com aquilo que você quer ouvir. E isso você se encerra numa solidão. Bom, feito o diagnóstico, como que a gente dá solução a isso? Como resolve isso? Já que nós estamos num círculo, né, vicioso. Sim, eu fico pensando que isso essa solução ela é multifatorial, né? Eu acho que a gente precisa se voltar para as nossas políticas públicas, né? A gente precisa, por exemplo, pensar em como a atenção básica, como a atenção primária no SUS pode fazer a acolhida dessas pessoas que muitas vezes estão vivendo em situação de isolamento. Eu acho que a gente precisa pensar em formas da educação estar articulada com esses espaços para que a gente também possa, dentro da educação, criar experiências de relação e de troca que estejam mais associadas ao território, né, e que façam com que as pessoas possam viver as próprias realidades, né, em articulação. Então, eu fico pensando que é um trabalho multiprofissional, né? É um trabalho tanto para educadores, quanto para profissionais da área da saúde, quanto para a cultura, né? Para profissionais que trabalham na área da cultura. Pensar em formas de interação que garantam uma articulação e uma relação com o outro, né? E isso só vai se dar também através da escuta, né? Você me lembrou, Joel, que agora, ano passado, a gente criou na Universidade de São Paulo, na USP, a Escola de Escutadores, né? Para pensar como que o sofrimento universitário acontece dentro do território. E a Escola de Escutadores era uma aposta nossa de que a gente pode criar uma cultura de escuta dentro do território, né? Então, de que a gente pode, a partir de trocas e de relações entre pessoas, criar uma cultura do que é escutar o outro, de como se dão as relações dentro de um território específico, sem que a gente precise especializar totalmente a escuta, mas que as pessoas possam resgatar essa capacidade que os seres humanos sempre tiveram, né, de contar e trocar histórias e trocar experiências. Cultura da escuta. Gostei da frase, né? Agora, como a gente implementar isso, como disse você, em vários territórios, né, que somos pessoas diferentes. Agora nós vamos para a Rádio ONU, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental, afirma o OMS. 1 bilhão é muita gente. E desses 1 bilhão, quantos aqui no Brasil? A Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde divulgou nesta sexta-feira a maior revisão sobre a saúde mental mundial desde a virada do século. De acordo com o levantamento, quase 1 bilhão de pessoas viviam com transtorno mental em 2019, sendo 14% adolescentes. Desafios globais como desigualdade social, pandemia de Covid-19, guerra e crise climática são ameaças à saúde mental. Segundo o estudo, depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Outros dados ainda mostram que o suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes e 58% ocorreram antes dos 50 anos. A OMS destaca que em 20 países a tentativa de suicídio ainda é criminalizada. Além disso, abuso sexual infantil e vitimização por bullying foram apontadas como as principais causas da depressão. O relatório também aponta que pessoas com condições severas de saúde mental
morrem em média de 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral, principalmente devido a doenças físicas evitáveis. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Esses dados são alarmantes. É verdade, Joel. Verdade. A gente fica meio assustado, né? Sinceramente, a gente ouve essas coisas e fala, pô, o mundo está seguindo por esse caminho, é terrível, né? Terrível, terrível. Bom, e vamos repercutir a matéria com os nossos convidados. Vamos começar com a especialista no assunto, né? Clarice, disse, até perguntando antes de chamar a matéria, quantos desses aqui no Brasil, né? Provavelmente deve ter dados aí, estão levantando esses dados. Mas nós não demos certo, né? Se você for pensar, só uma coisa, 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, fazendo uma conta assim, por cima, 5 vezes a população do Brasil. É muito. 5 vezes a população do Brasil. É muita gente. 1 em cada 100 mortes, né? É problema de... Com esses dados todos, Clarice, nós temos salvação? Olha, a gente está aqui porque a gente acredita que tem, né? Apesar da gente estar fundo, né? Mas eu acho que tem uma coisa interessante para a gente pensar sobre o discurso da saúde mental hoje em dia, que é algo que a gente tem discutido bastante na atenção básica e na saúde pública, né? Que é um pouco essa ideia de que a gente cada vez mais lida com os diagnósticos psiquiátricos de uma forma a tentar identificar qualquer indício de mal-estar ou qualquer indício de sofrimento como algo patológico, né? A gente sabe desde o Freud, a gente sabe desde o início da psicologia, inclusive, né? Antes do Freud, o Franz Brentano, outros teóricos que fundaram outras vertentes do pensamento psicológico, do pensamento psi, que o sofrimento ele é algo inerente à humanidade em certa medida, né? A questão, o problema do sofrimento é quando ele é quantitativamente elevado ou quando ele é qualitativamente repetitivo, né? A gente está sempre repetindo mesmos padrões ou a gente está sempre num grau de sofrimento que é elevadíssimo, né? Eu acho que a gente tem tido dificuldades hoje em dia em lidar com um sofrimento que muitas vezes é um sofrimento cotidiano, comum no sentido de ser comum à nossa vida, e isso faz com que também aconteça uma proliferação de diagnósticos. Então, muitas vezes, a proliferação de diagnósticos tem a ver muito mais com uma certa dificuldade na lida com a frustração e na lida com as questões atualmente que nós temos, né? Essa dificuldade ela tem a ver com esse isolamento progressivo que a gente tem desenvolvido por conta das redes digitais e que foi intensificado durante a pandemia, né? E que a gente tem tido cada vez mais dificuldade em sair desse isolamento. E isso vai produzindo uma certa dificuldade de análise mesmo que nós temos em relação à nossa própria saúde mental, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na política atual do país, por mais que a gente esteja em um momento aí, né, de, vamos dizer assim, de esperança e de revigoração das nossas políticas públicas, né? A gente está num momento otimista nesse sentido. A gente passou por uma espécie de devastação política e devastação do cenário social, que obviamente vai produzir um sofrimento muito intenso, né? Seria anormal que não se produzisse, é comum que assim seja, né? Mas que a gente possa usar esse sofrimento como um motor de transformação social e não como retraimento e recrudescimento, como a gente tem feito, né? Professor Evandré, o senhor foi motivado, junto com seus colegas, pela esperança de mudar, já que as redes sociais permeiam a vida de todos os brasileiros, seja da geração analógica ou digital. A sua expectativa na elaboração desse trabalho? Bom, o que eu posso mudar? Então, realmente, esse estudo que vocês citaram agora é exatamente o tipo de motivação que a gente tem, né? Se eu pensar em 1 bilhão de pessoas com problemas de saúde mental, é fácil de perceber que esse 1 bilhão não vai ter acesso ao psiquiatra, ao psicólogo, né? E, no entanto, dentro desse 1 bilhão, uma parte considerável é usuário de rede social, seguramente algum tipo de rede social. Então,
A nossa expectativa, no primeiro momento, ela é bem modesta, né? Nós estamos ainda na fase de investigar qual a relação ou que comportamentos que aparecem na rede social que podem ser utilizados, né, para detectar esses casos de especial interesse. Nós já temos alguns resultados parciais, né, algumas coisas que funcionam, né? Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui que nem é exatamente de depressão, mas nós temos comportamentos tanto linguísticos como não linguísticos que denunciam, né, um problema dessa natureza. Então, no exemplo, imagine uma adolescente, né, de 14 anos, 13 anos, não sei, e essa menina começa a frequentar determinado fórum online de discussão sobre anorexia, né? É cheio dessas comunidades secretas ou meio disfarçadas aí pelas redes sociais, que são adolescentes, né, conversando sobre Mia e Ana, né, que são os codinomes aqui para bulimia e anorexia. Uma menina saudável não teria um interesse maior, né, ou especial por esse tipo de comunidade, por esse tipo de discurso. No entanto, né, se eu olhar para as relações da rede social e vejo a criança procurando esse tipo de repositório de informação, já é um sinal, né? Ou mesmo que ela não utilize, que ela não frequente nenhum desses ambientes, o próprio uso desses termos, né, ela começa a usar palavras especiais como Mia e Ana mesmo, é um indicador, nesse caso linguístico, de que alguma coisa pode não estar certa, né? Então, é a partir desses pequenos indícios, né, que nós vamos construindo aqui um cenário de ferramentas, né, que podem nos ajudar, sempre com o objetivo de antecipar, né? Nós não temos interesse aqui em fazer métodos computacionais para distinguir quem é depressivo e quem não é, né? Se a pessoa já é depressiva, se ela já sabe que tem depressão, eu acho que a inteligência artificial não tem muito mais a fazer por ela, né? Então, o nosso interesse é capturar esses padrões, né, linguísticos e não linguísticos, antes, talvez que a pessoa saiba, ou antes que ela tenha sequer cogitado ir a um consultório médico, né? Então, se isso for possível, né, se a gente conseguir sinalizar essas coisas antes do seu agravamento, então eu acho que a gente consegue dar um tipo de solução que ajuda, né, os profissionais da saúde e o resto da sociedade a lidar com esses casos. E atingir os seus objetivos, né? Foi possível separar homem e mulher? Na verdade, nós temos uma estimativa disso, porque o Twitter, na verdade, ele não nos dá informação de gênero, né? O usuário no Twitter ele não tem gênero, ele é anônimo. Algumas pessoas informam o gênero, mas não dá para saber se é o gênero real ou não. Enfim, tem várias questões envolvidas aqui. Mas nós temos uma estimativa linguística, né, que seria o gênero linguístico que a pessoa usa. Quando a pessoa diz eu estou cansado, eu estou cansada, né, o pronome e o adjetivo masculino e feminino, dá para estimar, então, com um certo grau de confiança, se é um indivíduo que se identifica com sexo masculino ou não. E o que ocorre no Twitter é que, pelo menos na nossa base de dados, que é bastante grande, algo em torno de 75% são do sexo feminino, né? Isso vale tanto para indivíduos com diagnóstico, quanto os indivíduos de controle, que nós chamamos que são aleatórios mesmo. Então, a população Twitter é majoritariamente do sexo feminino. Um levantamento do Ministério da Saúde diz que mais que 11% dos brasileiros já foram diagnosticados com depressão. A maior parte dessas pessoas são mulheres. Agora nós vamos com a enquete e perguntas dos nossos seguidores. Frank Valverde. Verdade, Joel. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete. Esta semana a gente está inovando. Nós não estamos apresentando a enquete, mas sim questões que foram geradas por essas pessoas que nos seguem quando na realização dessa enquete. A partir da semana que vem as enquetes vão voltar e as questões também vão continuar. Mas hoje nós vamos falar só sobre as questões. Eu tenho aqui algumas questões, tenho 3 questões, Joel, tanto para a Clarice como para o professor Ivandré. Vou começar com o professor Ivandré, né? 2 questões nós temos aqui para ele. A primeira da questão foi feita pela Maria Angélica, que ela pergunta o seguinte: a inteligência artificial pode eliminar a maioria dos empregos que existem? A preocupação dela é com relação ao emprego.
Professor Ivandré, isso é possível? Que é causa de ansiedade para a maioria dos brasileiros. Também, né? Perda de emprego. Já está difícil ser a inteligência artificial, imagine disputando vaga com a AI. E então, professor? Bom, eu acho que não dá para negar, né, que como processo de automação, como qualquer outro, ele sempre acarreta uma diminuição de vagas, né, numa atividade e crescimento em outras, né? Então, desde o tempo lá da máquina a vapor, né, quando inventaram, né, os engenhos a vapor e tal, já houve uma substituição, né, de certo tipo de trabalho manual por outras formas de trabalho, e com a IA não é diferente, né? O que talvez seja diferente e causa mais apreensão é a velocidade, né, em que isso está acontecendo e o escopo, né, o alcance mesmo, né, o tipo de atividade que começa a ser substituída. Então, em certo sentido, é parte do progresso econômico, do progresso tecnológico. Não acho que vá parar, né, não acho que a gente tenha como parar isso, mas é preciso ficar atento, né, os governantes aí precisam ficar atentos à velocidade e o alcance disso, né, porque realmente a tendência é de aceleração. Mas, infelizmente, sim, a resposta eu acho que já acontece hoje e deve acontecer mais no futuro, a substituição de empregos por conta da tecnologia. Não isso já vem já não da inteligência artificial, né? Isso vem até anterior, né? Mas enfim, eu acho que o homem, né? O homem como gênero, homem e mulher, vai ter que se adaptar a esses novos tempos. Eu tenho aqui uma questão que é muito específica até para nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, né? O nosso seguidor João, ele pergunta como a inteligência artificial pode ajudar o terceiro setor. Ele está numa perspectiva até positiva, ou seja, não só de perder emprego, mas como que essa tecnologia pode ser utilizada para o bem, né? Como é que poderia ser isso utilizado para ajudar o terceiro setor, professor Ivandré? Bom, nós podemos pensar em termos de promoção do bem-estar em geral, talvez, né, que envolve não só a saúde mental, como qualquer outro aspecto aí da vida da pessoa. A professora Clarice comentou antes sobre a questão da solidão, né, das redes sociais, que as pessoas se isolam, não se comunicam. Então, a rede social ela pode ser vista, e a IA, né, associada a ela, podem ser vistas tanto como problema, né, como, por exemplo, a causa de certos tipos de depressão e outras coisas mais, mas sendo otimista, né, eu prefiro tomar a perspectiva otimista aqui, eu prefiro ver esses recursos como auxílio, né? Nós podemos usar também a nosso favor para promover justamente boas práticas de socialização, de alimentação, né, de prática de esportes e tudo mais, por meio de aplicativos e de estudos da área. Perfeito, professor. Eu também sigo a sua linha, né, uma perspectiva mais positiva, que a IA venha para trazer um melhor benefício, uma situação melhor para a sociedade como um todo. Eu tenho aqui uma outra questão que foi apresentada pela nossa seguidora de nome Cristina para a Clarice. Clarice, a pergunta que a Cristina faz é a seguinte: a exposição excessiva nas redes sociais, ela debilita a personalidade das pessoas? É uma questão, vejo que é até um pouquinho complexa, mas enfim, né? Como é da sua área, você eu não teria condições de responder, mas acho que você, né, até intua alguma coisa, mas se você, como uma estudiosa do assunto, acho que pode apresentar alguma coisa mais alvissareira ou não para nós. Joel, você quer complementar? Eu estava pensando aqui que as pessoas que chegam no teu consultório, Clarice, bom, você elabora um perfil e a pessoa na entrevista inicial, na conversa inicial, na escuta inicial de você, o número de horas que ela fica nas redes sociais, né? O número de horas que ela usa o smartphone. Eu me lembro que a gente fez um programa agora, acho que há 2 semanas atrás, Franklin, uma psicanalista de Belo Horizonte, ela estudou no estudo dela revelou o seguinte, que 76% das pessoas passam mais de 3 horas com o celular na mão por dia, né? É um tempo excessivo. Então, nisso já é um indicador, por exemplo, de que isso pode aumentar
ou não a ansiedade. Desculpa, eu peguei carona na Não, sua tá pergunta, certo, viu, mas é Cristina? verdade, mas tem até uma questão, acho que até a Clarice pode até desenvolver, que mudou um pouco a característica da sociedade como um todo, né? Hoje o celular, né, ou o tablet, o computador, ele é instrumento de trabalho, né? Então você não tem nem como fugir, né? Não é questão só de lazer, né? Quer dizer, a garotada aí a gente vê, até estudam também, não vou dizer que não, né? Mas enfim, é muito mais a diversão, muito mais lazer. Mas no caso, eu passo acho que mais de 3 horas, mas é instrumento de trabalho, eu sou obrigado a ter que ficar com o celular respondendo WhatsApp, enfim, né? Hoje nem e-mail o pessoal usa mais. Hoje a coisa acaba funcionando muito mais pelo WhatsApp, né? Enfim, acho que foi um panorama bastante grande que a gente colocou na mão da Clarice para ela destrinchar, mas vamos lá. Não, eu até estava dando uma olhada aqui em alguns textos, assim, mas eu acho que, começando pela pergunta da Cristina, né, dessa questão de que se as redes sociais elas debilitam a personalidade, né, fico pensando que esse termo debilitar talvez não seja o melhor termo, né? Eu acho que a gente pode dizer que as redes sociais, pelo que a gente está discutindo aqui, né, de um reforçamento do isolamento, de uma relação com a solidão digital, eles podem fragilizar as pessoas, né? Fragilizar as pessoas no sentido de torná-las mais vulneráveis a alguns estímulos que, caso elas estivessem interagindo, convivendo de maneira mais material, vamos dizer assim, no território, isso não estaria acontecendo, né? Então, eu acho que, num certo sentido, e acho que isso vale principalmente, né, para adolescentes, as redes sociais elas podem fragilizar, sim, o nosso emocional, elas podem fragilizar a nossa capacidade de percepção aí do mundo por conta desse isolamento, por conta, por exemplo, tem muitos estudos com adolescentes agora que falam, né, dessa tentativa de ficar como os filtros, né, produzem aí no Instagram e nessas outras redes sociais, né? Então, a pessoa quer fazer uma cirurgia plástica para ficar idêntica ao filtro do Instagram, né? E isso vai acontecendo muito com adolescentes, porque a adolescência é um momento em que a gente está com uma relação com a imagem muito frágil, né? A gente está mudando a nossa aparência, a gente está É uma esquisito. fase de formação da personalidade, né? Muito, muito fundamental, né? Exato, exato. Gostei. E eu acho Perfeito. que isso vai produzindo esse efeito, assim, na gente, né? Agora, Correto. fico pensando que... Pode falar. Não, continue. Conclua. Mas eu fico pensando que esse uso excessivo das redes sociais, né? Essa pesquisadora que falou de mais de 3 horas por dia no celular, eu acho que a gente fica muitas horas, porque o celular virou esse lugar de tudo também, né? A gente responde mensagem de trabalho, a gente se relaciona, mesmo o consultório psi, né? Ele não voltou 100% para o presencial. A gente ainda tem muita gente que a gente atende online. Isso foi mudando muito a nossa possibilidade, a nossa capacidade de escuta também. Eu estava até lembrando que tem um filósofo coreano, né, o Byung-Chul Han, que fez aquele livro Sociedade do Cansaço, e ele fala que ele usa uma analogia que eu achei interessante, que é como se a gente fizesse com a tela do celular, como a gente faz com o terço, sabe? Ficar contando, ficar passando aqui como se, né, quase uma prática religiosa nesse sentido, né, uma atividade religiosa aqui de ficar fazendo as contas aqui, né, com o celular aqui, é quase E de uma idolatria, né? dogmatização da Idolatria imagem. também, né? E de idolatria Exato, também, se exato. você ver, do aspecto Podia dizer religioso. que o celular é um símbolo fálico? Olha, sim, com certeza, né? Se a gente fosse pensar nesse lugar da potência, do poder, né, de tudo que ele representa hoje, né, quase como se ele fosse uma extensão do nosso corpo, assim, né? Sem celular você fica quase sem funções, né? Sem algumas funções. Perfeito. Fechando esse nosso bloco do nosso programa, né, Brasil ODS, eu gostaria de informar a todos e a todas que, se quiserem participar nos próximos programas enviando perguntas, para ficarem atentos e atentas à caixinha de perguntas do Instagram, @observatório 3setor. E faça como quase 3 milhões de pessoas que acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais, seja no facebook.com/observatório 3setor, youtube.com/observatório 3setor. O 3 sempre em numeral, Joel. Estudo mostra que mais de 131 milhões de brasileiros usam as redes sociais por 46 horas no mês.
o que representa quase 2 dias inteiros. Professor, o que mais te surpreendeu nesse estudo? Você já disse que está na fase ainda inicial, né? Vocês ainda estão... O que mais surpreendeu? E se na tua equipe, ela é uma equipe multidisciplinar, aí tem 2 perguntas, né? A surpresa, e se essa equipe de estudos tem aí um profissional da área de psicologia para dialogar com vocês e elaborar melhor as questões, enfim. Sim. Então, as surpresas aparecem todo dia, né? Como qualquer projeto de pesquisa, nós estamos sempre aprendendo, descobrindo coisas novas. Essa questão do acesso, do volume de dados temporal, né, que tem na rede social, é uma das coisas que a gente está olhando, né, e chama atenção não só vamos dizer assim, pelos horários da publicação. Muita gente que tem atividade noturna na rede social de madrugada, isso pode ter associado a insônia, por exemplo, que é mais ou menos esperado, mas o que realmente me surpreendeu foi o volume de postagens, de publicação. Isso é só uma observação informal, tá? Não está ainda agregado aos nossos modelos, mas a gente tem observado, por exemplo, nos indivíduos com transtorno de ansiedade, principalmente, vários deles com uma quantidade inacreditável, né, de atividade na rede social, da ordem assim de centenas de tweets por minuto, né? Então, imagine o que é publicar 200, 300 postagens em 1 minuto na rede social. Como faz isso? Como escreve isso? Né? Em 1 minuto não, um pouquinho mais talvez. Mas assim, são vários e vários tweets num espaço muito curto de tempo, né? 200, 300, 500 em 1 hora, talvez. Seria um número mais razoável. Que eu não sabia nem que era possível, né? Humanamente possível escrever tanto e tão rápido, mas tem pessoas que fazem isso. Então, isso é uma coisa que chama atenção, né? Chama um pouco a atenção também os relatos muito explícitos, né, de ideação de suicídio, relatos de estupro, né, e a pessoa foi estuprada e com base nisso ela desenvolveu depressão, né, coisas desse tipo. Tudo isso está lá na rede social. A gente não acredita até o momento de abrir a tampa da caixa e começar a olhar. Então, assim, esses fenômenos, né, são coisas que despertam bastante o interesse, né, a curiosidade da gente. Falando aí da equipe, né, nós temos uma professora da área de psicologia, a professora doutora Deusivânia Falcão. Ela nos dá um apoio, né, na parte médica, né, clínica da coisa, embora o estudo não seja exatamente da área. Aliás, ele não é da área médica, né, ele é realmente computação. Eu não entendo nada de diagnóstico de depressão, né, o nosso trabalho é realmente do lado da análise da rede social. Bom, agora vamos com a matéria de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. Perfeito, Joel. Hoje eu quero destacar a seguinte matéria. Preocupado com o potencial pandêmico da gripe aviária, o Instituto Butantan desenvolve vacina. As infecções desse vírus em humanos têm sido pouco frequentes, mas sempre que o vírus da gripe aviária circula entre as aves, como alertou o Ministério da Agricultura no Brasil na semana passada, há um risco de casos humanos esporádicos acontecerem. E, em função disso, o nosso Instituto Butantan, que fez um trabalho belíssimo, há que se reconhecer, no momento da pandemia de Covid, né, lançando a vacina, aliás, as primeiras vacinas a serem aplicadas no Brasil da Covid foram elaboradas pelo Instituto Butantan, né? Então é muito importante destacar esse trabalho que o Instituto Butantan está realizando no momento. A matéria completa você pode encontrar no nosso portal, que é acessado em mais de 147 países, né? E para acessar, observatório3setor.org.br, tá? E o 3 sempre em numeral. Franklin, lembrando que nós estamos falando em vacinação. A vacinação contra a gripe aqui em São Paulo só atingiu 40% das pessoas. É verdade, João. Acho que até desculpa interromper, João, mas é importante, você citou isso, acho que nós que estamos aqui diante de um microfone, a gente tem uma responsabilidade
social também, né, Joel? E a gente precisa, vamos aproveitar e convocar as pessoas, quem não se vacinou ainda, né, ou a dose de reforço da Covid, que faça isso. As vacinas estão aí. Né? Ao invés de esperar contrair a doença, não, vá lá e se vacine. Também, se você tem infelicidade de contrair essas doenças, você já estará um pouco mais protegido e poderá combatê-las de uma forma melhor. Perfeito, Frank. Agora nós vamos ouvir a nossa colunista, a Gabriela Chabuchi. Olá, Gabriela. Tudo bem? Seja bem-vinda novamente. Onde você está, Gabriela? Agora estou vendo você. Olá, tudo bom? Tudo bem, e com você? Hoje nós estamos falando de saúde mental, inteligência artificial. Inteligência artificial e saúde mental estão num dos 17 objetivos da Agenda 2030, né? Da ONU. Mas eu quero saber, que novidades você traz no programa de hoje? Que você Temas gostaria de super destacar? importantes. Eu queria compartilhar com vocês que esse tema é importante para o secretário-geral da ONU, né? O Antônio Guterres falou que mesmo após o controle da pandemia, a ansiedade e a depressão vão continuar a afetar as pessoas e as comunidades. Então, apesar do tema, Joel, da saúde mental não estar na Agenda 2030, então o ODS 3, saúde e bem-estar, ele está muito focado no tratamento, ele está menos focado na prevenção, apesar do bem-estar estar no tema do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o ODS 3 está muito focado no tratamento na saúde, não tanto na prevenção. Então, a saúde mental não estava contemplada lá nos nossos objetivos. Por isso, esse pronunciamento do secretário-geral da ONU em relação ao tema da depressão, em relação ao tema da saúde mental, chamando a atenção para o fato da importância que ganha esse tema com a pandemia. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, saúde e bem-estar, que está no ODS 3, não mencionava especificamente um problema que atinge a maioria da população mundial. Sem dúvida. Mas, Joel, a gente tem entre as metas do ODS 3 a questão da prevenção e tratamento do uso abusivo de álcool e outras drogas. E o governo federal anunciou essa semana que passou um aumento no investimento nessa área. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode trazer de interessante para contar para os nossos ouvintes é que o governo federal está olhando para esse tema. E é um tema também de saúde mental, a relação com o uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, acho que esse é um tema interessante para a gente trazer aí para os nossos ouvintes, saber que o governo federal está olhando para esse tema e está trazendo um volume maior de investimentos para essa área. Ou seja, há uma preocupação do governo em relação a políticas públicas para investir nessa área. E evitar nessa... Mas, aliás, a pergunta de $1 milhão é como resolver o problema, né, da ansiedade. Todos nós somos ansiosos, né, na sociedade moderna. Muito. Sem dúvida. Demais. Aqui em casa, eu, o marido, acho que só o coelho que não é ansioso aqui em casa. Eu sou, quem não é, Franklin? É verdade. Cada um tem a sua ansiedade, né? Para fechar a nossa conversa de hoje, Gabriela, a partir da fala do Gutierrez, que conselhos você daria com as pessoas envolvidas no cumprimento da Agenda 2030 aqui no nosso país? O que? Desculpa, não escutei, Joel. Que dicas você daria a partir da fala do Gutierrez a respeito de incluir no ODS 3, né, que é saúde e bem-estar, a respeito da ansiedade, né? O que você diria para as pessoas envolvidas? Que dica eu daria, Joel? Desliguem o celular. Desliga o celular e aproveita um pouquinho a família. Só um pouquinho, né? Uma vez por semana, à noite, desliga o celular e aproveita um pouquinho a família. Então nós vamos ligar o seu celular para você se dedicar um pouco à sua família. Você volta na próxima semana, tá bom? Um beijo, obrigado pela sua participação e até a semana que vem. Tchau, Joel. Obrigada. Até semana que vem. Obrigado a você. Um abraço. A gente continua aqui, depois de conversar com a Gabriela, dizendo que nós estamos no último bloco, né? É do verdade, Brasil João. ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Frank, o final de semana está chegando, né? É verdade. Na semana passada você deu uma dica ótima,
Quem não foi na virada Na cultural? virada cultural, realmente. Foi um sucesso. Foi um sucesso, as pessoas circularam por São Paulo, né? Assistiram os seus espetáculos, enfim. Foi uma coisa boa, que foi descentralizado, não aconteceu só no centro de São Paulo, foi para as periferias, né? Então teve muitos shows, muitos espetáculos também em outras regiões que não são contempladas, né, João? É verdade, as pessoas estão muito concentrados no centro expandido, digamos assim, né? Que é o centrão mesmo, Avenida Paulista, Pinheiros, Vila Madalena. Não, mas acho que São Paulo é muito mais do que esses locais, e isso foi descentralizado, isso foi um fato bastante positivo, Joel. Como a Clarice diz que mora no centro da cidade, eu espero que ela tenha curtido a virada cultural, que é só descer ali e escolher um dos 11 palcos, né, que aconteceram na cidade. Mas, Frank, qual é a sua dica para esse fim de semana? Então, essa dica aqui é uma dica com esse friozinho, né, que está em São Paulo, né? É uma dica para você ficar em casa. Eu vou destacar uma série da Netflix, né? Acho que muitas pessoas têm o Netflix, então uma série chamada Os Pacientes do Dr. Garcia, uma série que é dirigida pelo João Nogueira e foi baseada no livro da Almudena Grandes, né? Almudena Grandes, que morreu em 2021, né? Em 2021 ela morreu recentemente, uma escritora, e a partir desse livro elaboraram essa série, né, Joel, que trata da história do médico Guillermo Garcia Medina, né, que em 1936, né, quando estourou começa em 36 em Madrid, quando começa a Guerra Civil Espanhola, né, e conta a vida desse médico aí que ele acaba ajudando um espião, né, ferido, que estava ferido, né, do lado dos republicanos, né, e a partir dessa ajuda, desse envolvimento, ele começa também a lutar, a combater o fascismo, né? O fascismo que na Espanha ficou conhecido como o franquismo, né? Que foi o líder da direita espanhola, Francisco Franco, né? O generalíssimo Francisco Franco, o caudilho, né? Que durou até a década de 70 do século passado, sim, né? Sim. Não, foi uma das mais longas ditaduras. Foram né? 3 anos de guerra civil, né? De 36 a 39, e depois ele foi até metade dos anos 70, se me falha a memória, 74, quando ele morreu. Ainda teve a transição em 75, quando finalmente o franquismo foi, digamos, o início da derrota do franquismo, né? Porque, infelizmente, ainda ele persiste, né, essa cultura ainda persiste na sociedade espanhola, hoje traduzida pelo partido Vox, né, o Vox, como eles falam lá, o Vox, que ainda procura querer resgatar esse tempo tenebroso da sociedade espanhola. Não muito diferente do que tentaram fazer aqui no Brasil, né, nos últimos 4 anos aí, tentando querer voltar para a ditadura, enfim. Infelizmente, o mundo passa por uma... É uma boa dica, viu, Frank? E aí, acho que essa eu comecei a assistir essa série. Eu comecei a assistir série. Vale a pena. Inclusive, vale a pena. mostra, dá um retrato do que foi a ditadura franquista no país. Ele era um médico que não participava ativamente da política, mas ele acaba se relacionando com uma antiga coleguinha, né, de prédio, né, eles moravam um em frente ao outro, e acabaram se envolvendo, tendo um filho. Quando o Franco ganha, ela vai embora, deixa ele tem que trocar de nome, porque como médico ele tratou dos republicanos, e quando os republicanos perderam a guerra, ele começou uma perseguição incrível, né, na Espanha. Sim. Para você ter uma ideia, até aquele momento, né, que aconteceu a Guerra Civil Espanhola, depois da Primeira Guerra, foi considerado o maior conflito armado. Claro que depois veio a Segunda Guerra Mundial, né, mas antes disso aí, inclusive muito das bombas do Hitler, que ele utilizou na Alemanha, na da Segunda Guerra Mundial, ele testou em território espanhol. Né? O Guernica é um desses exemplos, né, do bombardeio que ele executou lá no norte da Espanha. Se você vai viajar e estiver interessado em conhecer esse quadro Guernica, do Picasso, você vê no Reina Sofia, lá em Madrid. Exatamente. Está em Madrid esse quadro. Bom, Frank, valeu a dica, viu? Muito obrigado pela dica. Nós estamos caminhando para o final do programa. E eu gostaria de fazer uma pergunta final aos nossos 2 convidados. Eu começo com você, Clarice. O de mais importante você gostaria de deixar registrado nessa nossa conversa? Vi que você anotou bastante, não só as perguntas.
o uso excessivo, eu uso de uma maneira excessiva as redes sociais, até por causa da minha profissão. E também meu celular. Talvez eu ultrapasse essas 3 horas da pesquisa da professora lá, da psicanalista lá de Minas Gerais. Bom, eu tenho jeito? Vou evitar depressão e ansiedade? É isso que o ouvinte deve estar perguntando em casa. Joel, eu sou do analógico aqui, né? Eu vivo anotando as coisas tudo em caderno, com caneta, papel, enfim. Gosto mais. Mas eu acho que tem profissões que não tem como escapar do uso das redes, né? Acho que quando a gente usa as redes pensando na informação, pensando inclusive em encontrar novidades, encontrar coisas diferentes que a gente não conseguiria encontrar fora das redes, ela tem um uso muito positivo e produtivo, né? Os aplicativos aí, por exemplo, né, os streams, os Netflix, as coisas que a gente pode ver séries, ver filmes do mundo inteiro, né? Eu acho que isso é muito produtivo e é muito bom, assim, né? Não necessariamente, não existe nada na rede em si, né, que vá produzir ansiedade ou depressão, mas isso está muito mais na forma como se faz esse uso e formas que a gente tem de evitar, por exemplo, né? Eu lembro de um documentário que eu assisti que falava da gente poder, ao invés de ficar passivamente consumindo as coisas na rede social, né, que a gente possa buscar ativamente coisas que a gente tem interesse. Que isso facilita para que a gente possa ter um uso da rede que seja mais singular nosso, né? E eu acho que isso produz bem-estar. Não sei se a palavra correta, mais sadio. Usar de uma maneira mais sadia as redes sociais. Sim. Professor Ivandré, suas conclusões finais. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do teu trabalho, da tua pesquisa? Bom, talvez o que eu possa deixar como dica, né, assim, que é até meio estranho vindo do estudo da área da ciência da computação, não deveria ser eu a pessoa a dar essa dica, mas de qualquer forma eu gostaria de sugerir aos pais, principalmente, né, que ficassem atentos, né, ao que os seus filhos fazem, com quem eles conversam, o que eles estão falando, como é que eles usam a rede social e talvez, né, convidá-los a não usar tanto a rede social, né, pensar em outras atividades, outros tempos, né, passar outros momentos com seus filhos, porque não é algo que se deva deixar assim por conta, né? Então, minha sugestão seria essa mesmo, fique atento à rede social, converse com seus filhos. É só isso. Obrigado pela entrevista, professor. Foi um prazer conhecê-lo. O Brasil ODS chega ao fim, mas você que não conseguiu ver inteiro o nosso programa ou quer ouvir novamente, é só entrar no nosso portal observatório3setor.org.br e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Eu agradeço as participações da psicanalista Clarice Pimentel Paulon, que é professora credenciada no programa de pós-graduação em Educação Sexual da Unesp de Araraquara. E também ela é supervisora de residência em rede da Prefeitura de São Paulo. Ao professor Ivandré Paraboni, professor associado da Universidade de São Paulo, que desenvolve pesquisas na área de ciência da computação. O Brasil ODS é um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele, como disse, está terminando. E eu aproveito também, Joel, para fazer um convite a todos e a todas que nos sigam nas nossas redes sociais, né? No facebook.com/Observatório 3 Setor, @Observatório 3 Setor no Instagram e youtube.com/Observatório 3 Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Muito obrigado a você que acompanha o nosso programa. Esse programa também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, como eu já disse, no nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.